Olá, turma, como vocês estão? Dando continuidade à nossa disciplina de contabilidade geral, essa aula nós falaremos sobre patrimônio, ativo, passivo e situação líquida. Vamos lá. O patrimônio, objeto da contabilidade, como nós vimos na aula anterior, ele é um conjunto de bens, direitos e obrigações, avaliado em moeda e pertencentes a uma pessoa. O patrimônio ele pode ser representado graficamente por esse gráfico aqui que nós já mencionamos também em aulas anteriores na sala de aula, chamado patrimônio, no caso o gráfico T, que é o gráfico chamado gráfico razão ou razonete. Então, esse gráfico ele molda cada uma das contas e também ele faz parte, vocês vão observar, dentro da estrutura do balanço patrimonial. A gente tem aqui um modelo gráfico T, que desse lado do lado esquerdo a gente tem o lado do débito e do lado direito nós temos o lado do crédito. Então, aqui do lado do esquerdo, do lado do débito, a gente tem as contas do ativo e aqui do lado do crédito as contas passivo e PL. Nós iremos ver isso com mais detalhe à frente. Patrimônio. Os bens, segundo a doutrina, podem ser classificados em bens numerários relacionados com a disponibilidades financeiras, dinheiro da entidade, como por exemplo, pode citar caixa, bancos, aplicações de liquidez imediata, entre outros. Assim como os bens de venda destinados à comercialização da entidade, exemplos, matérias-primas, mercadorias e outros. Rendas, bens de renda, que são os bens que não são essenciais à manutenção da atividade da entidade, tais como podem gerar renda, por exemplo, imóveis para aluguel e ações de empresas coligadas e controladas. Bens de uso são essenciais à manutenção da atividade da entidade, tais bens dividem-se em tangíveis, corpóreos, concretos e imateriais, e intangíveis, incorpóreos, abstratos e imateriais. Exemplos: bens tangíveis, por exemplo, veículos, terrenos, mercadorias, imóveis. Nos bens intangíveis, a gente tem marca, patentes, softwares. Compondo o patrimônio, os direitos e as obrigações, os direitos representam os valores a receber de terceiros, gerado por meio de operações da entidade. Exemplos: duplicatas a receber, adiantamento a fornecedores, impostos a recuperar, empréstimos a coligados e controlados, juros a receber. Então, aqui, de duplicatas a receber, é algo que a gente tem que receber de terceiros, de repente uma venda que foi feita a prazo. Adiantamento a fornecedores. Eu quero que vocês observem muito bem essa conta adiantamento a fornecedores, porque ele ocorre no momento em que a empresa compra uma mercadoria e já há um pagamento antecipado. Então, ela tem um direito aí a receber, o fornecedor tem que entregar essas mercadorias. Impostos a recuperar é a conta que nós vamos ver também com mais detalhe em aulas à frente, que quando a gente faz a operação de ICMS, então, ou de outros tipos de tributos. Então, a gente tem aqui impostos a recuperar. A empresa já pagou a mais e agora vai ter que fazer a recuperação desses tributos. É um direito, no caso, no momento do débito e do crédito dos tributos, ela vai ter aqui a recuperar porque ela já pagou a mais. Juros a receber. Então, vamos lá para as obrigações. Representam as dívidas que a entidade contrata junto a terceiros. Exemplos: duplicatas a pagar, adiantamento de clientes, impostos a recolher, empréstimos de coligados controlados, juros a pagar. Então, a gente tem aqui nas obrigações as dívidas da entidade. Então, aqui, observem essa conta. Agora, a gente já tem aqui a conta adiantamento de clientes. Adiantamento de clientes já é uma obrigação, porque, no caso, ela vem aqui ao contrário do adiantamento a fornecedores. No caso, adiantamento de clientes, o cliente pagou para a empresa o valor e agora a empresa ela tem que entregar, ela fornecer aquele produto, entregar aquele produto e fornecer aquele serviço que foi contratado. O cliente adiantou, então é uma obrigação da empresa adiantamento de clientes. Impostos a recolher, também a empresa é obrigada a fazer o recolhimento dos tributos. Balanço patrimonial. O grupo de contas. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Então, a gente está trazendo aqui o artigo 178 da Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades por Ações. Vocês
podem buscar aí no Google, vocês vão encontrar essa lei, e ela, no caso, regulamenta toda a parte das sociedades por ações, mas vocês vão encontrar capítulo mais à frente, que vão encontrar apenas a parte da contabilidade. Então, no ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos registrados nelas, nos seguintes grupos. Então, aqui que vocês devem observar muito bem com relação a essa ordem decrescente do grau de liquidez. Então, a gente tem o ativo circulante e o ativo não circulante. Então, o ativo circulante, essa ordem decrescente do grau de liquidez, então a gente tem do maior para maior, do maior para o menor, então a gente tem aqui, o que tem maior liquidez dentro do ativo circulante? Maior liquidez seria a conta caixa, a conta bancos, é o dinheiro ali em espécie, os bens ali numerários em espécie, então maior liquidez, por isso que no ativo a gente sempre começa com a conta caixa. O ativo não circulante, composto por realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. No passivo, as contas serão classificadas dos segundos grupos: passivo circulante, passivo não circulante. E no patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesourarias e prejuízos acumulados. Nós iremos também ver com mais detalhe cada uma dessas contas em aulas posteriores. Balanço patrimonial. Então, aqui nós temos a estrutura que nós já falamos no slide anterior. Ativo circulante. A gente sempre fala aqui em grau, em ordem decrescente do grau de liquidez. Então, a gente tem aqui ativo circulante, maior liquidez, ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo, cada um dos seus subgrupos do ativo não circulante. O passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. No passivo, agora a gente tem aqui, vai ser em ordem crescente do grau de exigibilidade, no caso, o que a empresa tem que pagar no mais curto prazo. Então, quando se tem aqui salários a pagar, por exemplo, a empresa tem que pagar todos os meses salários a pagar. São obrigações mensais, ou então fornecedores. Então, por isso que vem aqui dentro do passivo circulante. Então, são algo que tem o grau, é a ordem crescente do grau de liquidez, de exigibilidade. Então, a gente tem aqui o passivo não circulante, o patrimônio líquido com seus subgrupos, e aqui, segundo a Lei 6.404. Balanço patrimonial. Então, o balanço ela lembra uma balança. Imagina uma balança de 2 pratos em equilíbrio. Então, para que isso aconteça, é preciso que cada um dos pratos contenha o mesmo peso. Assim, deve ser apresentado o balanço patrimonial em equilíbrio. Então, a gente tem aqui essa balança que representando o balanço patrimonial. De lado a gente tem um ativo, do outro lado nós temos o passivo, mais o PL. E eles têm que estar em equilíbrio para que venha a haver uma aplicação, que nós já falamos também em sala de aula, aplicação, do ativo a gente tem a aplicação de recursos, e no passivo PL são as origens dos recursos. Essas origens de recursos, elas devem ser iguais à aplicação. Então, para que o balanço reflita adequadamente a situação econômica e financeira da empresa, o total do lado do ativo tem que ser igual ao total do lado do passivo. Então, a gente vai ter agora falando sobre a situação líquida e a equação patrimonial. Na prática, entretanto, nem sempre a soma de bens e direitos tem o mesmo tamanho das obrigações. Então, assim, a diferença entre ativo, bens e direitos e passivo, obrigações, ela é denominada de situação líquida. Será colocada no gráfico sempre do lado do passivo, como se fosse um peso no prato da balança para manter o equilíbrio entre os dois lados. Então, a situação líquida ou patrimônio líquido, como a gente vem trazendo aqui, ele, no momento do balanço patrimonial da estrutura, essa situação líquida é sempre chamada de patrimônio líquido, então PL. Mas aqui, nos exemplos que nós vamos ter à frente, para entender a questão da situação líquida, nós iremos chamar esse PL, por enquanto, de situação líquida. Mas dentro da estrutura do balanço patrimonial, ela será sempre chamada de PL. É só mesmo uma convenção da nomenclatura. Então, a equação patrimonial ela é formada por ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Situação líquida, ativo maior que o passivo. Então, essa situação líquida aqui, ela pode se referir à situação líquida como situação líquida positiva, situação líquida ativa, situação líquida superavitária. Então, aqui, quando o ativo ele é maior do que o passivo,
a gente tem aqui uma situação líquida positiva. Então, ativo vai ser igual ao passivo mais a situação líquida. Vamos ter também a estrutura de passivo é igual a ativo menos situação líquida. Então, o ativo é maior que zero, passivo ele é maior do que zero e a situação líquida é maior do que zero. Nós temos aqui ativo bens direitos maior que o passivo, situação líquida positiva. Aqui dentro desse balanço patrimonial, vocês vão encontrar a situação líquida, ela complementa o valor das obrigações em 50, para então equilibrar essa balança, fechar o total do ativo igual ao passivo. Situação líquida, ativo igual ao passivo. Então, maneiras ou forma de se referir a esta situação líquida nula, situação líquida inexistente. Então, a gente tem agora o ativo igual ao passivo. Então, aqui, ativo, bens e direitos igual ao passivo, situação líquida nula. Então, nós falamos aqui, no caso, quando todo o valor, a empresa, no caso, nós falamos em sala de aula esse exemplo, vocês vão se recordar agora, que acontece quando muitas vezes a empresa ela começa só com capital de terceiros, então a pessoa não tem recursos próprios, então a situação líquida nula, então ela pega, compra mercadorias de fornecedores e vai revender. Depois que acontecer essa aplicação aqui, bens, direitos, então, depois que ela fizer essa revenda, é que ela vai começar a formar uma situação líquida positiva, vai começar a formar um patrimônio líquido. Então, a gente tem aqui a situação, começo de uma empresa apenas com recursos de terceiros. Então, a gente tem que o ativo é maior que zero e o passivo é maior do que zero. A situação líquida ativo igual ao passivo. Situação líquida ativo menor que passivo. Então, pode se referir a essa mesma forma de situação líquida negativa, situação líquida passiva e situação líquida deficitária. O passivo é descoberto. Então, a gente tem agora que o ativo é igual a passivo menos a situação líquida. O passivo é igual a ativo mais a situação líquida. Então, ativo ele é menor do que o passivo, que é igual à situação líquida negativa. Então, a gente vai ter aqui, nessa estrutura de balanço patrimonial, ativo, bens 90, direitos 60, completa 150. O passivo, as obrigações 170, só que a situação líquida, agora a gente está com a situação líquida a descoberta, então ela vem situação líquida negativa, para poder equilibrar o balanço patrimonial. Situações líquidas possíveis. A gente tem o ativo, aqui, menos o passivo, é o patrimônio líquido. Então, a situação normal. Ativo maior do que o passivo, a gente tem a situação líquida positiva. E o ativo menor que o passivo, situação líquida negativa. Ativo igual ao passivo, situação líquida nula. Então, pessoal, até a próxima aula. O conteúdo nós falaremos sobre as partidas dobradas. Se cuidem e bons estudos!